Vamos girar a pauta, mas vamos seguir falando dessa questão econômica aqui no Brasil, gente. 2 horas e 29 minutos. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou o primeiro projeto de regulamentação da reforma tributária. O texto agora vai ser analisado pelo plenário do Senado. O relator, o senador Eduardo Braga, tentou incluir as armas e munições no chamado imposto do pecado, que é o imposto seletivo. Mas a proposta foi derrubada por parlamentares de oposição. Vou voltar primeiro com você, Ellen, mais uma vez, porque eu quero começar com essa conotação política da questão. Como a bancada da segurança pública, a bancada da bala, que tem uma presença forte, para não dizer exclusiva da oposição, tem força, né? Porque foram mais de 30 audiências para se discutir essa reforma tributária só no Senado Federal, agora essa primeira etapa da reforma tributária, primeiro projeto, e aí, prestes a ser votado esse texto na CCJ, o relatório já estava com uma inclusão das armas e munições no imposto do pecado, eles conseguiram derrubar. E agora vai sem o imposto para análise do Senado. E deve ficar sem. O relator acha que vai conseguir reverter, mas não deve conseguir, né? O que você espera? Dificilmente, porque assim, o que acontece? Quando foi proposta a reforma tributária, a regra para o relator foi a seguinte: de tudo que nós tirarmos uma isenção, a gente vai ter que compensar de outro lado. Então, sei lá, vou dar isenção para material hospitalar. Bom, mas onde é que eu vou recuperar isso aí? E aí a gente tem o chamado imposto do pecado, que não é novo. Você pode lembrar, o Paulo Guedes estava falando disso, né, lá no governo anterior, e que é uma coisa positiva. Sobre o que incide o imposto dos pecados? A ideia inicial era incidir sobre produtos que tem doces, né, refrigerantes, cigarro, bebida alcoólica e armas e munições, né? Então, por quê? Porque, bom, você olha para a sua sociedade e você pensa como política de Estado, o que eu quero promover? Se eu quero promover mais saúde, não é justo que um cigarro tenha menos imposto, né, ou imposto igual de um produto hospitalar. É justo que quem quer fumar pode fumar, então, mas vamos pagar mais para isso, né? E aí você consegue fazer algumas regulações. A questão do armamento era a mesma coisa. Qual é a diferença? Há uma bancada ali que é muito forte, muito vocal, que se ancora em duas coisas. Um grande lobby da indústria armamentista, que é um lobby realmente muito forte, e numa questão político-moral do Brasil, que é um país que não gosta de justiça e sim de justiçamento. Nunca gostou de justiça, sempre gostou de justiçamento. Temos uma advogada criminalista aqui na mesa para comprovar, né? Então, quando você tem uma bancada que ela é vocal, ela tem um argumento moral que encontra eco na sociedade, a gente precisa dizer que isso encontra eco na nossa sociedade, então eles não estão ali representando só a indústria armamentista, uma parcela, não, há uma parcela da população que concorda com isso, né? E tem um bom financiamento, né? Tem um bom lobby, tem boa sustentabilidade, bom, fica muito difícil você ir em contra. Fica muito difícil você encontrar. E aí eles vão ser fortes. Sim. Agora, Carla, na perspectiva, pode falar da política também, mas trazendo a econômica. Eu me lembro que quando começou a tramitar a PEC da reforma tributária, o mercado reagiu muito bem, não me lembro com exatidão, mas houve até uma absorção no sentido positivo para a implementação de política monetária, taxa básica de juros, mas parece que agora tem tanta coisa acontecendo que o Copom nem lembrou que está sendo discutido reforma tributária no Congresso, não teve peso nenhum para a decisão deles, né? Ou teve? Agora não foi, basicamente isso daí já tinha sido resolvido como se a reforma já tivesse, né, sido finalizada. O que esse ponto, por exemplo, agora, da questão do imposto do pecado, aliás, o termo, né? Cafona, mas essa questão, eu queria trazer uns dados para vocês, que é bem um pouco do que a Ellen falou. Bom, se você tira de um canto, você precisa colocar do outro, né? E como é que você vai fazer essa questão? Você vai aumentando a alíquota final, né? Então, se você ia ter um IVA de 26%, hoje você já discute 28% sem problema algum. E eu trouxe um dado para que as pessoas às vezes não têm ideia, mas os refrigerantes, os ultraprocessados, os bebidas açucaradas, isso porque bebida açucarada em 2020 a Europa sobretaxou bebida açucarada, o Brasil já retirou imposto, mas eu tenho um dado aqui interessante.
A Coca-Cola, eu vou falar só da Coca-Cola, não os outros produtos, por exemplo. Ela recebe 716 milhões de reais em benefício fiscal em apenas um ano. Então, por que esses ultraprocessados são baratos? Porque as empresas deixam de pagar imposto. É simples dessa forma. Você come um macarrão instantâneo barato, um refrigerante barato, um suco com açúcar adicionado barato, bolacha barato. Por quê? Porque sim, a indústria paga menos imposto do que deveria. Então, a ideia de recolocar isso nesse imposto seria importantíssimo, inclusive, para a saúde da população. Mas, voltando na questão sua importantíssima, o lobby é fortíssimo e aí você tem aqui outra questão, outra empresa em segundo lugar com 364 milhões de benefícios fiscais é a empresa de sucos e bebidas açucaradas e ultraprocessadas como Pepsi, Guaraná e tudo, por aí vai. Aí você tem as carnes processadas também com 353 milhões de reais, que é a JBS que recebe de isenção. Aí vem biscoito, bolachas, manteigas e dorianas e coisas e outros nomes do gênero. Então, isso é o que a gente tem de benefício fiscal, ou seja, você deixa de arrecadar e aí consegue mais uma redução agora, saindo dessa questão do tal do imposto seletivo. Vou corrigir o Dóbio, porque eu sei que todo mundo entende como imposto do pecado, mas é imposto seletivo. Então, eu não sei o que é pior, viu? Se é discutir arma ou refrigerante. E é só assim que você faz política pública. Eu acho que é isso que é importante a gente ter. Isso não é a Coca-Cola. Isso é o jeito de fazer política pública. Por quê? Porque se você hoje quiser comer ovos orgânicos, você vai pagar R$24 a dúzia. Né? Então, assim, se você quer... você pode comer livre de tudo isso. Você pode comer sem agrotóxico, você pode comer... Mas você vai pagar R$24. Sim. Engraçado. Né? Então, assim, isso é política na veia. Isso é política na veia. Exatamente. E sabe o que é engraçado? Porque se preza tanto a vida saudável, né? E isso tem sido mais incidente. Penso que deveria, então, os tributos serem menores para poder incentivar a questão da saúde, ou eu estou errado? Porque, né? Assim se aumenta a desigualdade. É assim que você faz política pública. A gente volta a falar de cashback daqui a pouco como uma forma até de trazer essa absorção desse impacto. A gente já volta a falar. Deixa eu ouvir Raquel Galinatti, nossa delegada, para ouvir essa questão sobre a tributação a mais ou não das armas como imposto do pecado ou então o imposto seletivo. Queria te ouvir sobre isso, Raquel. Boa tarde a todos, boa tarde, Lívia, as nossas amigas aqui de bancada e a nossa audiência extremamente seleta e qualificada. Quando a gente fala em imposto do pecado e inclui armas e munições, obviamente, a gente já tem uma ideia, um pré-julgamento de um conceito ideológico. A gente está falando de imposto do pecado e já coloca armas e munições como pecado. Algo completamente desprendido do que a gente fala numa atuação de segurança pública. E aí eu fui analisar quais foram, quais as argumentações colocadas pelo relator, pelo senador Eduardo Braga, que inclusive ele fez questão de incluir armas e munições, foi derrotado por 10 votos, né? Contra 16 votos a 10, então ele foi derrotado ali no Senado. Então, o que ele fala é que existe um aumento da violência, nós não queremos a violência urbana, a criminalidade, então não existe sentido não deixarmos de taxar de forma até desproporcional armas e munições. Então, existe uma confusão generalizada de conceitos, uma confusão em que se propõem ideologias na formulação de políticas públicas e principalmente na formulação do que vai impactar diretamente a nossa vida, que são os projetos de lei. Quando ele também argumenta que as Forças Armadas, a segurança pública, não faria parte desse imposto seletivo, porque ali o Estado ou a União forneceria treinamentos e cursos, a gente já percebe o seu entendimento completamente divorciado da realidade de nós, policiais, inseridos
no sistema de segurança pública no Brasil. Eu não estou falando algo que é inerente a nenhum estado. Eu estou falando num contexto geral. A gente, no máximo, nós temos um treinamento na academia de polícia, um curso ou outro, com muito custo, participando de grupos de operações especiais, grupos seletos, mas se o policial ele é dedicado, se o policial ele quer se aprimorar, ele vai sim tirar do próprio bolso para fazer o treinamento, o aprimoramento, para estar mais qualificado, para ser ali um escudo mais qualificado entre o crime e a sociedade, e gastar do seu dinheiro. Isso eu falo porque eu gasto do meu dinheiro para comprar armas e munições. Muitas armas fornecidas pelo Estado são muito aquém do que precisamos para termos como própria segurança pessoal e segurança de terceiros. O treinamento, se nós não fizermos parte de grupo de operações de elite especial, grupos especiais, nós não teremos direito a treinamento. Então, é uma realidade que fica escondida numa cortina realmente hipócrita, o que permeia a hipocrisia. Nós estamos falando de segurança pública. Eu não gosto de utilizar argumentos chavão, mas é isso, eu vou ter que utilizar. O criminoso, a bandidagem, aquilo que dá uma incidência maior, que carrega a violência urbana na nossa sociedade, são armas provenientes do crime, através do tráfico de armas. Não são aqueles que compram as munições legalizadas, registradas no seu nome, CPF, ou armas legalizadas que aumentam o índice de criminalidade e sensação de insegurança de uma sociedade. Então, foi acertada essa decisão, tivemos essa decisão acertada na retirada das armas e munições do imposto do pecado, justamente porque temos uma maior parte de bancada também ideológica. Então, olha o contrassenso. A gente precisava ter tecnicidade da elaboração de projetos de lei, mas todos os projetos de lei ficam poluídos e carregados de ideologia. E desta vez, a ideologia foi de forma acertada. Eu acho que não pelos meios e argumentos que aqui eu estou colocando, mas por forma ideológica. Então foi extremamente acertada a retirada de armas e munições do imposto do pecado. Haveria algum tipo de possibilidade, eu preciso encerrar essa discussão, mas eu quero te ouvir sobre isso também, por exemplo, de não cobrar esse imposto do policial, mas o CAC, por exemplo, que é o colecionador dessas armas, pagar essa sobretributação ou não seria viável fazer isso? Para ser CAC, é necessário uma fiscalização bem pormenorizada, bem individualizada, testes, e aquele CAC ele deve ser fiscalizado. Então, o que eu vejo? Talvez por uma ineficiência do Estado, mais uma vez, de fiscalizar de forma adequada aqueles que tem o registro do CAC, vamos generalizar e vamos partir numa régua bem mediana para baixa, como se todos os CACs fossem irresponsáveis. Então, eu acho essa correção de inversão de valores, colocando a generalização pelo mediano, pelo baixo, algo completamente errado. Nós temos campeões mundiais, temos CACs e colecionadores, temos atiradores esportivos que nos dão medalhas olímpicas, temos que ter treinamentos periódicos. Então, existe uma confusão aí generalizada. O CAC criminoso, porque existem criminosos que também têm o certificado, o CAC, né? Também é colecionador, atirador esportivo. Esse criminoso, ele tem que ser retirado, ele tem que ser preso, ele tem que ser condenado. Então, temos que separar ali, porque a gente está afetando diretamente no direito de escolha da população, na liberdade de querer ou não adquirir uma arma. Estamos tratando o homem cumpridor de leis como um homem que merece ser tutelado, tutelado no sentido de fiscalizado e questionado pelo próprio Estado. Se o Estado ele quer ter credibilidade, ele tem que dar credibilidade por aquele que cumpre as leis.